Olá pessoal, estamos de volta com o nosso programa Link RS, hoje sem a presença da nossa querida Marta Bubitz, nossa querida companheira, porque teve um compromisso com o seu doutorado e por isso não está nos acompanhando na tarde de hoje. Mas na operação técnica continua o Henrique Stefano Mota. Estamos aqui hoje na casa da Manu e do Santos, que nos acolheram com tanta alegria, para podermos gravar 2 programas. Este primeiro será com esta dupla fantástica que fez tanto sucesso no Rio Grande do Sul, a Nani Medeiros e o Júnior Pita, que vão contar um pouco dessa história. Primeiro, o trabalho realizado no Rio Grande do Sul, no Brasil, e depois a decisão de vir a Portugal. E vamos terminar isto, obviamente, com aquilo que os portugueses adoram, que a comunidade portuguesa no Rio Grande do Sul adora e que nós começamos a gostar cada vez mais, que é um bom fado. Nani, Júnior, obrigado pela presença de vocês. Vamos começar pela questão básica, que deve ser, obviamente, a curiosidade de qualquer gaúcho. Como é que vocês decidiram vir para Portugal? Ou melhor, vamos primeiro, antes de falar sobre isso, o que vocês faziam exatamente no Rio Grande do Sul? Até para situar quem não os conhece, quem não conviveu com vocês, não ouviu falar, o que vocês faziam no Rio Grande do Sul exatamente? Bom, eu sou cantora, nascida em Porto Alegre, eu trabalho com a música desde 2008, ano em que eu fazia paralelo à faculdade de Direito, na PUC, me formei em Direito, mas a música sempre estava lá, junto, e era o que de fato eu sentia o coração vibrar mais. E acabei optando por deixar o direito e seguir com a música. Em 2008 comecei a trabalhar com publicidade. O bacharelado ficou na gaveta. Ficou na gaveta, mas foi um curso que eu, não me arrependo de ter feito. Pai é advogado, a mãe também, cheguei a trabalhar com eles. Trabalhei no escritório até 2012, mas é difícil fazer 2 coisas bem ao mesmo tempo. E eu percebi que queria de fato focar na música e era o que me fazia vibrar e é o que até hoje me faz vibrar. Então, em 2008 eu comecei a trabalhar com a voz na publicidade, propaganda, conheci o Edu Santos nessa altura e depois não parei mais. E aí fiz festivais, fiz musicais, o Lupicínio Rodrigues no Teatro São Pedro, Tom Chico e Vinícius e por aí afora. E em 2015 conheci o Júnior, que na altura vinha a Porto Alegre com o regional de choro dele, o Regional Imperial, e nos conhecemos para fazer um show no Sinduscom, cantando Lupicínio Rodrigues, e o Júnior é filho de português. E aí começa a história com Portugal. Meu pai é da Madeira. Teu pai é da Ilha da Madeira. Mas mora em São Paulo. Tu é paulista? Sou paulista. E conheci nessa ocasião que a Nani contou. Conheci a Nani. Amor à primeira vista? Cantando Lupicínio Rodrigues. E aí eu... Não teve jeito. Samba e choro. E eu já tinha... Quer dizer, o Lupicínio foi o cupido de vocês. Foi o cupido, é bonita a história. Bonita a história, bonita. Faz jus ao Lupicínio. E agora é engraçado que eu em São Paulo, enfim, trabalhava com música desde 2003, sempre trabalhei só com música. E tinha muitos amigos gaúchos, músicos, né? Fantásticos. E no Rio de Janeiro, quando eu comecei a ir ao Rio de Janeiro para estudar música, todos os meus amigos, a maioria dos meus amigos no Rio de Janeiro eram gaúchos. E na Virtus, Luiz Barcelos. Que tem uma turma muito boa. Palmite. Então eu já tinha todo esse contato com os músicos gaúchos. E através do convite do Matias Pinto, conhecia toda a galera de Porto Alegre, do choro, o Samuca do acordeon, que é um músico fantástico, gaúcho, dos melhores gaiteiros do sul. E conheci a Nani, né? Então foi assim... E aí deu a liga. E aí vocês começaram a trabalhar juntos, então. E uma coisa muito, muito interessante, porque a partir desse momento que eu toquei com o meu conjunto, começou um trabalho com o Samuca do acordeon, surgiu a oportunidade de gravar um CD com o Samuca, isso já depois em janeiro de 2016. E, então eu comecei a ter trabalho em Porto Alegre.
até trabalho no Sul com música. E nunca havia ido a Porto Alegre, foi a primeira vez que A primeira vez, assim, Caramba. foi um negócio Era pra ser. maravilhoso. Era pra ser, com certeza. Talento e coincidências boas. Exatamente. E foi me apaixonando pela cidade duplamente, né? Pela cidade, pela Nani, que era de lá. Sim. Eu Depois acho que é o contrário. Pela Nani, Pela Nani e e depois pela pela cidade. Depois eu trabalho com o João de Almeida Neto. Depois trabalho com o João de Almeida por aí Neto, comecei a afora. trabalhar muito em Porto Alegre. E a gente começou também o começo do trabalho tocar com a Nani. E fui ficando e mudei para Porto Alegre. E assim, em relação ao fado, eu Exato. tomei E conhecimento... como é que começa Exatamente. essa relação com o fado? Sim. Porque não é Portugal, nós estamos Sim. falando de Porto Alegre, que tem uma comunidade portuguesa que não é muito expressiva. Sim, sim. Exato. Comparado com São Paulo. Comparado com São Paulo. Ela é e- importante, mas não é tão expressiva quanto Exato. a comunidade portuguesa em São Paulo. Sim. Como é que vocês tiveram... Foi assim, José. A primeira vez que tomei conhecimento sobre fado, que ouvi fado, tinha 12 anos. Eu tô com 34. Eu tenho um tio que mora aqui há muitos anos, é músico, e numa vinda dele pro Brasil, ele trouxe um disco da Dulce Pontes. Eu tinha 12 anos e eu já gostei. Me lembro que eu comecei a cantar o Canção do Mar, que tinha nesse disco. Mas foi aquilo, cantei, gostei, soube da existência, mas depois E nunca ficou- mais ouvi, nunca ficou na mais... gaveta. Ficou na gaveta. Aí conheço o Júnior, que é filho de português, né, os avós portugueses, e o Júnior ouvia fado. Então, assim, convivendo com ele, aí escutava Ana Moura, muito, Amália, Carminho, né, o fado até mais contemporâneo, e comecei a gostar, porque com o que eu já cantava, e que eu gosto muito da música brasileira, que é samba, canção e choro, que aí vai para Elisete, vai para Dalva de Oliveira, Angela Maria, O próprio Lupicínio. Próprio coisas do Lupicínio. as músicas do Claro. Lupicínio. né? Então tem um instrumental, por exemplo, do bandolim e do choro, do cavaquinho, ele tem uma conexão com a guitarra portuguesa. É o nosso lamento. O choro tem a ver com o lamento do fado. Vou fazer um parênteses, o formato do bandolim brasileiro é inspirado na guitarra portuguesa. Isso é muito legal. Certo, legal. Já Bem pode- lembrado. Não é o formato italiano, Sim, É. que é diferente. que é diferente. É diferente. E tem a história do Jacó ter passado por aqui, ter Exato. conhecido o Armandinho, que era um guitarra portuguesa, um grande, o É do maior. Armandinho ter ido ao Rio. Exato, o Jacó do bandolim ter É. ido. O Armandinho foi ao Rio, e aí O grande músico da o guitarra Jacó toma portuguesa, conhecimento. Foi ao Rio e conheceu o Jacó do bandolim, conheceu esse músico e se encantou pela guitarra. Quando, Amor à primeira vez. Amor à primeira vez. Quando ele era uma embaixada do fado, isso nos anos 30. Quando saiu do Rio de Janeiro, o Jacó do bandolim ficou alucinado por aquele músico, por aquele instrumento e pediu para o construtor dele de bandolim, na época ele só tocava com o bandolim em formato napolitano, Certo. pediu, olha, eu quero um bandolim com o formato da guitarra portuguesa. Muita No Rio gente de não Janeiro, sabe com muitos disso. portugueses naquela época, né? Enfim. E o Jacó até acompanhava fado ao violão naquela época. E então começa a aparecer esse formato do bandolim muito mais parecido com a guitarra portuguesa. E aí, então, eu já cantava, já era um gênero que eu cantava, que quando eu comecei a escutar fado, eu vi uma conexão ali e me deu vontade de cantar. Mas uma coisa em casa, José, Claro. né? Porque eu tava ouvindo com ele. Uma coisa mais doméstica. Uma Exato. coisa, E o fado, o canto do fado, não há uma escola, assim, pra... eu quero aprender a cantar fado. Não tem uma professora de canto de fado. Pelo menos em Porto Alegre, não. E percebi que nem aqui. Tá brincando. Aqui não há. O que é escola para quem quer tocar fado, né? Até tem para guitarra portuguesa. guitarra Agora, portuguesa pro canto, Não a existe. escola é Não. tu ir pros fados, escutar fado e mergulhar mesmo no fado. Mas assim, Faculdade da vida. faculdade da vida. E aí eu comecei a ficar com vontade de cantar, mas assim, falando com ele, né? Quer cantar alguma coisa? Comecei a botar o disco e tentar cantar em cima, e acaba sendo um ótimo exercício o fado, né? Tem os trinados e os melismas, e eu comecei a ter gosto naquilo. Mas uma coisa pra casa mesmo, nada pra... pronto, quero estudar fado, quero ser cantar fado. Não foi assim. Só que aí um amigo, e a história realmente é bem assim, engraçada, um amigo gaúcho que morava em Goiânia, viu pelas redes sociais que eu estava começando a escutar fado e estava me envolvendo com fado, e disse: Nani, posso te ligar? Isso na altura foi no meio de 2016, né? A gente estava ainda muito recém no namoro. E aí o Chico me ligou e disse: Nani, resumindo, vou abrir um bistrô português aqui em Goiânia e quero que tu venha inaugurar cantando fado.
E aí eu olhei pro Chico e falei, O gaúcho em Goiânia. olha como O são as gaúcho. coisas. Caramba, Gaúcho, fantástico. cujo pai era patrão do CTG em Goiânia. É umas coisas assim, né? E aí eu falei, Chico, mas eu não canto fado, eu não canto fado. Ele disse, não, mas eu tô vendo que tu tá, pelas redes eu vi que tu tá ouvindo Carminho, eu vi alguma coisa que tu cantou, fez um show e colocou um fado, e eu acho que tu é uma pessoa que tu vai dar bem pro fado. E eu falei, gente, não tô acreditando que isso tá acontecendo. E aí ele disse, olha, eu realmente quero isso, tu te sente apta pra isso, como é que tá isso? Eu falei, olha, por acaso, eu combinei com o Júnior, porque na altura eu tava trabalhando na televisão, no canal Octo, e não podia sair assim da RBS. E aí eu disse, olha, eu tá pra acontecer alguma coisa aí, eu vou pra São Paulo e vou mergulhar nos fados com o Júnior, porque A lá gente tinha tem a combinado uma comunidade. imersão já no fado em São Paulo, tem uma cena forte. É. E eu falei, então quando você vier pra São Paulo, a gente vai ficar, eu vou te levar pra conhecer todos os fadistas que eu conheço em São Paulo. E nessa altura o Chico ainda não tinha me convidado, então calhou das coisas. Foi uma coisa muito... Coincidência. Uma coincidência muito louca. E aconteceu isso, ele disse, olha, quando tu achar que tá pronta, isso deve ficar, essa inauguração deve ser pro final do ano, novembro de 2016, tu me diz que a gente marca. Então, assim, uma coisa totalmente inesperada, eu nunca poderia imaginar aquilo, e de fato aconteceu isso. Fui a São Paulo, conheci hoje o grande guitarra portuguesa de lá, que é brasileiro, que a gente vem trabalhando com ele desde lá, que é o Ricardo Araújo. Conheci o Ricardo me escutou, aí conheci o Vinícius Rocha, que é brasileiro, que canta fado como ninguém, é muito conhecido pela comunidade portuguesa aqui, então eu fiz o meu mini workshop lá e marcamos a data. Glória de Lourdes, que tem uma fadista portuguesa que mora em São Paulo há muitos anos. Que era amiga da Malha. Era amiga pessoal da Malha, tem uma história com a Malha lindíssima. Então, no Brasil, eu fui tentando ali entender o fado e conhecer a comunidade portuguesa em São Paulo, que era maior, né? Não que em Porto Alegre não tivesse, mas como ele era de São Paulo e eu queria, né, já que é pra cantar, vamos tentar fazer o máximo que eu posso aqui. E aí pronto, fiz a primeira vez que eu cantei foi em Goiânia, na inauguração do Quinta do Minho, e depois de lá, José, eu não parei mais. Aquelas coisas, parece que o trem entrou nos trilhos, assim, e eu realmente hoje sinto que o meu canto mudou muito depois que eu comecei a cantar o fado, sabe? Eu sinto que é uma Nani antes e uma Nani depois. E começou assim, muito por acaso, e depois não parei mais. Bom, aí vem uma decisão que sempre é uma ruptura, a decisão de vocês saírem do Brasil, já devidamente acomodados do ponto de vista profissional, Sim. já com o campo Porto Alegre, São Paulo, Goiânia, enfim, se abrindo. Como é que vocês tomaram esta decisão? O que motivou a vinda a Portugal? Então, depois dessa inauguração, eu me vi realmente trabalhando mais até com fado do que com música brasileira. E a gente estava morando em Porto Alegre, quando o namoro engatou, o Júnior veio morar em Porto Alegre. E aí eu achava que, assim, pro trabalho, pra arte como cantora, pro violonista, seria mais interessante, de repente, mudar para São Paulo, né? Pô, eu já estava trabalhando muito com... oportunidades. Enfim, a gente sabe que o eixo ali, Rio e São Paulo, para quem trabalha com arte, é muito superior a Porto Alegre. Maior. E aí, eu recém tinha lançado isso em 2017, né? Já estava fazendo quase um ano que eu estava cantando fado. Lancei meu primeiro disco, o meu primeiro trabalho autoral pela Loop Discos, que foi o disco Valentia. E a gente já estava começando a pensar de viajar, eu pensava em a gente se mudar para São Paulo. E aí a gente começou a falar em Portugal e a gente pensou, vamos primeiro viajar. Primeiro para conhecer. Eu não conhecia Lisboa ainda, meu pai é da Madeira, É. nunca tinha vindo a Portugal. A gente não pensou nessa primeira viagem e viemos para cá em 2017 para conhecer Portugal. Eu recém tinha lançado o disco, a produtora, né, conseguiu alguns shows por aqui, então a gente veio com uma sensação assim de vamos conhecer Portugal, vamos aproveitar e fazer conexões, fazer trabalho, e ficamos 40 dias aqui em 2017. Um bom período. Um bom período para sentir a cidade. Não foi nenhuma coisa super turística. A gente ficou mesmo em Lisboa, né? Fomos o quê? Fomos assim pro Algarve para visitar o meu tio e pro Porto, que ele fez o processo de cidadania dele. Aproveitou a viagem para isso. Quando a gente regressa a Porto Alegre depois desses 40 dias, eu já voltei muito mexida e mudada e sentindo assim, tô resumindo, né? Mas sentindo assim, olha, se é para mudar de Porto Alegre para São Paulo, vai ser radical. Vamos mudar para Lisboa, entendeu? E eu senti uma coisa muito diferente cantando música brasileira aqui.
E também fui muito acolhida cantando fado, que eu não esperava. Porque quando eu vim pra cá, eu cantava fado no Brasil, eu não queria chegar cantando, dizendo, olha, eu sou uma brasileira e canto fado. Não, eu queria ficar miudinha, ouvir, escutar, aprender. E a gente acabou nessa vinda não indo em nenhum bar de música brasileira, a gente mergulhou nos fados 100%. Então, agora que a gente voltou 2 anos depois para morar, a nossa turma, né, ficou ainda mais forte que aquela turma que eu conheci em 2017. Então, foi isso, a decisão né, foi um processo longo nesses 2 anos de 2017 agora para 2019, ano passado, quando a gente se muda. Esses 2 anos foi um processo de dizer, não, mas a gente quer isso mesmo, a gente passou por lá, a gente quer investir, né? E até porque também a situação no Brasil para a cultura indo de mal a pior. Tava Infelizmente. Infelizmente, inclusive São Paulo, que é o lugar que eu sempre trabalhei, e eu tava... São Paulo tava num clima... Uma coisa assim que não tava gostando. Amigos assim, passando dificuldade. Muitos projetos culturais da cidade que terminaram, né? Tinha o Clube do Choro em São Paulo, que era um lugar que tinha um espaço que estavam construindo uma história bonita com a comunidade, as pessoas irem ao teatro, simplesmente acabaram com o Clube do Choro de São Paulo, acabaram com diversos projetos. Retrocesso. A gente isso querendo e não aí influencia, né? Depois a gente está falando de oportunidade em São Paulo, mas a gente começou a falar, não, peraí, São Paulo não tá tudo isso. Tá bem. E vocês estão aqui há já 3 meses. 3 meses. A gente chegou em novembro. É pouco tempo, mas já dá para ter uma ideia. Já. E aí? Sim. E como é que vocês estão em Portugal? A gente... E por tomar essa corajosa decisão. É uma coisa que contando parece super fácil. Não, vamos mudar, é isso, tudo certo. Vamos lá. Não, é um processinho lento e que tem que ter certeza do que quer fazer, né? Tem que Se ter vai coragem. dar certo Tem que ou ter não, são outros coragem. 500, Tem que né? ter coragem. Mas tem que ter coragem e tem que ser assertivo, né? Eu quero isso, vamos buscar fazer isso. Então a gente chega aqui em dia 22 de novembro de 2019 e eu felizmente, 2019 foi um ano muito bom pra gente, assim, a gente trabalhou muito no Brasil, eu não posso reclamar. Mas assim, a gente já estava cansado, já tinha coisas que a gente fazia que já não era do formato que a gente queria, ou sabe? A gente não estava 100% satisfeito, senão a gente não teria se mudado. Mas quando a gente chegar aqui, no primeiro dia que eu chego em Lisboa, eu já vou trabalhar num festival, eu já vou participar do Superboc em Stock, junto com um projeto que tem aqui há muito tempo, que é o Rua das Pretas, que é um sarau, que quem é o cabeça, né, quem coordena é o Pierre Aderne, né, um músico, compositor. E aí eu já chego trabalhando e foi muito louco, assim, não esperava já chegar e engrenar tão rápido, porque a gente chegou para fazer o festival, depois no outro dia já participou do sarau mesmo, que acontece no Príncipe Real, e aí já reencontra a turma que tinha conhecido em 2017, então muitos fadistas, produtores, e aí já começa a retomar os laços e a coisa engrenou rapidamente, assim, sabe? Nesses 3 meses, a gente nem esperava que fosse engatar tão rápido, assim. Vocês já estão se sentindo em casa? Olha, eu me sinto muito bem, assim, comecei a me sentir em casa depois da última viagem que a gente fez, que eu até contei há pouquinho, para Barcelona. Nesses 3 meses foi a primeira viagem que a gente fez para encontrar nossos padrinhos de casamento. Ficamos lá 4 dias e quando o avião tava voltando, chegando em Lisboa... Já deu aquele alívio. Eu senti uma coisa boa, assim, sabe? Tô voltando pra minha casa, né? Foi muito louco isso. Nunca tinha tido essa sensação de, né? Nasci em Porto Alegre, vivi a minha vida inteira em Porto Alegre. Raízes fortes. Sim. Eu sinto falta de Porto Alegre, eu tenho saudade. A saudade é o ponto, é o mais difícil. Eu, né? Imagine ela, né? Eu morava somente há 3 anos em Porto Alegre. E como é que o português recebe uma dupla que canta fado, que toca e canta fado? Sempre, assim, inicialmente é uma surpresa, né? Sempre é isso. É uma surpresa. Uma brasileira que canta até fado. Até porque, vou deixar claro para o nosso telespectador, o português é muito bairrista, extremamente bairrista. Ele valoriza muito a prata de casa. Jorge Jesus está no Brasil e só viram falar do Flamengo por causa do Jorge Jesus. CR7, Cristiano Ronaldo 7, enfim, Mourinho, eles são extremamente bairristas. Então, como é que
esta sensação de estar cantando para portugueses, que naturalmente tem referências fantásticas de cantores e cantoras, especialmente de fado? Sim. A primeira sensação foi lá em 2017 e eu, quando cheguei, não quis chegar nas casas de fado e já comunicar que eu era uma brasileira, que cantava fado. Eu cheguei muito pianinho e queria ouvir mesmo, e aí fui cantar assim um fado quando, né, já era tarde, uma noitada, ficou só ali o dono e ficou quem, né, Apagar das luzes. Um apagar das luzes. E essa primeira reação foi muito legal. Eu me lembro que tinha uma portuguesa, e era o Júnior, o dono da casa, e uma portuguesa e eu. E aí a portuguesa cantou um fado e ele disse, alguém quer mais cantar um fado? Eu falei, eu quero. E ele... E ele se assustou até, ele falou, ela vai cantar um fado? E aí ele falou, e qual fado vai querer cantar? Eu disse... Estava embebida de coragem. E eu falei, eu vou querer cantar o fado menor, que é um fado muito tradicional, né? É um clássico. É um clássico, é uma oração, um negócio que os portugueses... E eu me lembro... Eita, fado menor! Metida! E eu me lembro que a menina portuguesa falou, eu quero cantar Cartola. E aí o Portugal olhou e disse assim, não, tá alguma coisa errada aqui. Isso tá trucado, pá. Brasileiro cantando fado menor. E a portuguesa quer cantar Cartola. Bom, mas sei que cantei e ele ficou muito admirado e gostou. Ficou impressionado, assim, né? Mas assim, outra coisa que eu sempre escuto, mas tu canta fado, mas tu canta com sotaque português? E aí a minha resposta é sempre a mesma. Não tem, pra mim pelo menos, não tem como eu entender o fado, querer cantar o fado sem buscar o sotaque. Claro. E que não é fácil fazer o sotaque português, não é o acento português de o Portugal. acento português de Portugal. Então, assim... É porque são duas línguas. Essa história que nós falamos a mesma língua está É balela. É muito diferente. O português de Portugal e o português do Brasil. Aprendam isso, pessoal, porque essa é uma verdade incontestável. É verdade. Então, assim, as reações são as mais diversas. Eu cantei também no Porto. Lá no Porto também foi muito legal. Tem portugueses mesmo que falam assim, mas olha... Tu conversando com a gente, eu nunca poderia imaginar que tu cantava fado e te ouvindo cantar fado, parece uma portuguesa. Eu escuto isso, assim. E também tem outras pessoas que acham, ou até brasileiros, falam, não, mas quem sabe tu não canta fado, mas sem sotaque, porque tu é brasileira. Então eu escuto diversas opiniões, assim. Mas pra mim, quando eu vou cantar o fado, tem que buscar o sotaque. E como não tem aula, né, assim, propriamente, a aula é ouvir, repetir... E conviver. Autodidata. A gente pode dizer que receberam bem, né? Sim, receberam bem. Com surpresa. Tem um fado que tem sua origem no Brasil. Sim. Conte um pouco disso, porque para mim é uma grande novidade. Né? Nasce de um samba se transforma num fado. Como é que se faz essa mágica? Como é que isso aconteceu? Conta isso, Júnior Pita. Estamos falando de uma música, originalmente é um samba, né? Era um samba. De dois gaúchos, Caco Velho e Piratini. Caco Velho e Piratini. Caco Velho, um grande compositor gaúcho. E chamado Mãe Preta, né? E enfim, isso foi samba de dois gaúchos. Dois gaúchos. Dois gaúchos. Não sei como quem ouviu esse samba, mas isso chegou em Portugal. E tem uma fadista anterior a Amália Rodrigues que gravou essa música com a letra Mãe Preta, gravou como a música foi composta. Fazendo um fado disso, né? Já dando aquela cara portuguesa, né? Que tá em português. A Amália Rodrigues conheceu essa canção, gostou muito e quis gravá-la. Mas não conseguiu gravar por conta da censura na época. Censuraram a letra da música. Porque a letra fala o quê? A letra, eu não lembro assim, mas era uma coisa... Pele caquilhada, carapinha branca, esse ritmo, né? Sim, lembrando que na época Portugal também estava sob ditadura. Sim, exato. Sim. Mas tem uma frase bem... Mãe preta, enquanto a chibata batia em seu amor, Mãe Preta embalava um filho branco do senhor. O refrão era esse. E aí não... Aí... Na altura não pegou bem. A verdade doeu e... como tantas outras canções, né? Mas a Amália, o que a Amália fez? Pediu para um grande poeta,
daqui de Portugal, o Pedro Homem de Melo, a fazer uma nova letra. E E aí foi quando o Pedro Homem de Melo fez o poema Barco Negro. Famoso Barco Negro. O famoso Barco Negro, que a Amália gravou. E me parece que isso participou, essa música entrou para um filme, então e fez muito sucesso. Certo. Se não me engano, Amantes do Tejo, um filme dos anos 50, ou ali por volta dos anos 50. E virou um grande clássico do repertório da Amália Rodrigues, Barco Negro. Assim, ela viajou o mundo inteiro e cantava Barco Negro. E a melodia, então ficou a letra do Pedro Homem de Melo, poeta português, e a melodia do Capo Velho, gaúcho. Seguiu. Em 2020 temos uma gaúcha que vem cantar fado em Portugal. Bom, as coisas acontecem. Falando em cantar fado, vamos encerrar o programa, obviamente, com o fado. Um fado, Barco foi esse. Negro. Fazer Barco Negro, então. De manhã, quem medo que me achasses feia, acordei tremendo, deitada na areia, mas logo os teus olhos disseram que não, e o sol penetrou no meu coração. Mas logo os teus olhos disseram que não, e o sol penetrou no meu coração. Vi depois numa rocha uma cruz, e o teu barco negro dançava na luz. Vi teu braço acenando entre as velas já soltas. Dizem as velhas da praia que não voltas. São loucas, são loucas. Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir, pois tudo ao meu redor me diz que está sempre em mim. Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir, pois tudo ao meu redor me diz que está sempre em mim. O vento que lança areia nos vidros, na água que canta, o fogo mortiço, no calor do leito dos bancos vazios, dentro do meu peito está sempre comigo. No calor do leito dos bancos vazios, dentro do meu peito está sempre comigo. Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir, pois tudo ao meu redor me diz que está sempre em mim. Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir, pois tudo ao meu redor me diz que está sempre comigo.
É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Agradeço a Nani Obrigada, e ao José. Júnior Obrigado. por esta bela entrevista. Certamente vai marcar muito o nosso programa Link RS. Obrigado pela audiência de vocês. Até o próximo programa.